Pessoal, eu tô gravando essa videoaula para falar sobre o assunto da terceira semana aí do volume 5 dos PETs. Né? No sexto ano a gente está trabalhando com representação cartográfica, né? Falando sobre os mapas, sobre a evolução dessas representações, da evolução do próprio mapa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os diferentes tipos de representação do espaço geográfico. Porque a gente tem diferentes formas de representação, não é só o mapa, tem outros, né? Até porque a gente viu que ao longo dos anos foi evoluindo essa questão da representação, né? E hoje, para especificidades diferentes, ou seja, para cada tipo de coisa, uma espécie de representação é melhor para um tipo de coisa e outra para outro tipo, né? Então, cada representação ela vai ser mais específica para aquilo que você quer, pretende representar, né? Então, assim sendo, a gente tem os croquis, né? Que é um desenho esquemático, um esboço, né? De uma feito à mão livre mesmo, de elementos da paisagem. É, ele apresenta o espaço visto de cima, na visão vertical, né? É, e é um esboço muito simples, né? Algo muito simples, como se fosse um mapa muito simples, sem uso de nenhum de técnicas como uso de coordenadas geográficas, né? Até tem alguns croquis que vão usar a questão da orientação, é importante isso que se use, mas é algo muito simples, um croquis é algo muito simples aí, feito de uma representação. Às vezes ele pode ser utilizado se você estiver precisando, por exemplo, de achar algum lugar, algum tipo de coisa e às vezes não tem algum instrumento tecnológico, um celular na mão, alguma coisa assim, uma pessoa fazer um desenho, um croquis para você chegar até o seu destino, né? Isso aí pode acontecer. Né? Antes acontecia mais, né? Hoje menos, né? Ele é menos usado por causa de todos os aparatos tecnológicos que a gente tem hoje em dia, né? Então não se utiliza tanto. A planta é uma representação plana, né? O croquis também é uma representação plana. Bem detalhada, ela tem com uma. É por isso que a planta até hoje ela é muito usada, porque ela traz uma representação muito bem detalhada daquilo que ela está representando. Utiliza-se muito plantas para representar casas, né, máquinas ou alguma parte menor da superfície terrestre, né? Então, ela é muito utilizada até hoje, principalmente na construção civil. As casas, praticamente toda casa vai ter que ter uma planta, né? Que traz essa planta, ela traz a representação muito bem detalhada daquela casa. Todos os elementos que tem naquela casa vão estar na planta daquela casa, né? Aí tem a carta cartográfica, né? Não é carta comum, é a carta cartográfica. Ela é uma representação do espaço também visto de cima, é uma representação também plana. De uma porção, geralmente ela vai representar uma porção pouco extensa, ou seja, uma porção pequena da superfície terrestre com um detalhamento mediano, né? Nem tão pouco, nem aquele detalhamento de muitos elementos ali. E vai ter nela os aspectos naturais e artificiais presentes nessa área. As cartas cartográficas, elas também caíram muito em desuso com os outros aparatos tecnológicos que são utilizados hoje em dia, né? Assim como os croquis, elas caíram bem em desuso também. E o mapa que a gente já falou, né? A partir do momento que é, ele sofreu evoluções do uso de técnicas, né? E hoje o mapa é uma representação do espaço geográfico e uma representação de várias coisas. Pode ser uma representação política, né? Uma representação dos aspectos físicos, né? Como vegetação, clima, relevo. Então o mapa ele é utilizado para vários tipos de representação. Ele é uma representação plana também, né? Do determinado lugar. Tem o uso de técnicas, que a gente já falou, dos coordenadas geográficas, sistema de orientação, de localização. Dentro da cartografia, obviamente, é o que é mais utilizado,
mesmo quando a gente utiliza instrumentos, objetos de maior desenvolvimento tecnológico, por exemplo, um GPS ou algo do tipo, né? Para se confeccionar, para ser feito esse objeto mais tecnológico, se utilizou algum tipo de mapa, com certeza, né? E por último aí, o bloco de... por último não, que ainda tem a maquete. O bloco diagrama, que é uma representação em 3 dimensões. Aí quando você olha, você vê que não é algo plano, é algo 3D, né, que a gente fala, né? Que aí você vê o comprimento, a largura e a altura, né? O famoso 3D que a gente fala. De parte de uma superfície terrestre, né? Com seus aspectos naturais e artificiais. Aí tá mostrando um bloco de diagrama, mostrando muito relevo, né? Para deixar bem claro o relevo aí. São algumas serras, algumas pequenas montanhas, alguns morros ou serras ali, que está representado aqui nesse material. É muito utilizado para relevo, né? Apesar de que a gente tem mapas que representam o relevo, e eu já falei sobre isso, né? Que aí tem a legenda lá, as cores mais fracas representam o relevo mais baixo, né? O verde, verde claro, amarelo, e as cores mais fortes, vermelho, vermelho escuro, marrom, preto, o relevo, a parte mais alta do relevo, né? Mas é óbvio que num bloco diagrama a representação de relevo ela fica melhor, né? Porque basta você olhar para ele, pro bloco diagrama, para você perceber as partes mais altas e as partes mais baixas do relevo. Não precisa nem se utilizar da legenda. E a gente tem as maquetes também, que é um modelo em miniatura de uma construção civil, né, ou de uma parte de um lugar, né, representando todos os aspectos daquela de onde aquela miniatura foi feita, né? Então a gente faz maquetes de escolas, de casas, ruas, né? Tem maquetes de cidades e por aí vai. Vocês já devem ter visto algumas maquetes, né? Na escola mesmo a gente faz, né? No ano passado mesmo eu fiz com meus alunos. Vocês não estavam ainda no Viviano, né? Mas lá no Ademar com certeza vocês já fizeram, participaram ou viram alguma maquete. Então é isso aí, pessoal. Podem fazer as atividades da terceira semana aí do volume 5.